Olá, hoje estou fazendo uma manta de pescoço estreitinha, mas ela tem, além de ser estreitinha, ela tem franjas na lateral. E eu queria mostrar para vocês uma forma de fazer essa franja. Também pode ser feito em outros trabalhos. Manta de bebê, por exemplo, terminar com franjas assim, ou fazer uma parte de tecido com franjas, daí ela pode ser bem mais comprida. Porque manta de bebê, você coloca bastante pontos e a franja também precisa ter uma distância em pontos. E essa é uma forma bem prática de fazer. Só que eu estou trabalhando com uma lã grossa, regulagem 10, e ela está pesando ainda na máquina. Vou precisar de peso embaixo e segurar a linha na mão. Nas duas laterais, eu também vou colocar um gancho para ir ajudando esse ponto que está longe. Como eu fiz essa disposição? Aqui são 30 agulhas de trabalho, dei uma distância de 20 agulhas, ergui mais uma de um lado e 20 agulhas, mais uma do outro. Então, são 20 agulhas vagas e um ponto que eu chamei para ser trabalhado, que depois vai ser desmanchado até embaixo para formar a franja. Para ele trabalhar de acordo, para ele trabalhar certinho, vou deixar um peso aqui embaixo, só o gancho já ajuda. Faço duas carreiras, transportador de 1. Nesses pontos centrais, pego o segundo ponto, a segunda laçada, e coloco para a primeira agulha, para travar a franja. Porque quando ela for desmanchada aqui, pode ser até cortada, ela vai ficar vulnerável, essa lateral. E não deixar ela esgaçar ou ela desmanchar, eu já travo assim, dessa forma. A cada duas carreiras, pego a laçada do segundo ponto e venho para o primeiro. Segundo ponto no primeiro. Existem outras formas de travar o ponto aqui também, mas essa aqui é bem prática. Esse tipo de manta é bem comprido e é diferente, não só por causa dessas laçadas, mas também por causa da largura da manta. Ela se enrosca toda no pescoço, faz várias voltas. E é um trabalho simples, bem fácil de fazer. Podendo ser em lã, como é o caso, ou em linha, para verão, para enfeite, para fazer um charme. Então, é uma peça bem versátil. Não precisaria ser tão estreita com franjas, poderia ser mais larga também, se você quisesse. Mas para esse modelo, eu preciso que ela seja estreitinha. E vai ter cerca de 2 metros a 2,40 metros de comprimento. Travando o ponto assim também, eu posso fazer outros trabalhos, não só manta. Por exemplo, numa peça que eu queira de verão, um espaço vago grande, com carreiras assim, vazadas, eu posso continuar o trabalho para o outro lado também travando, fazendo esse travamento nessa última agulha. Pegando o ponto lateral e travando para a última agulha. Dessa forma, eu posso fazer qualquer trabalho, inclusive blusas, saída de praia, vestidos na lateral, vestidos bem vazados. Isso para quem gosta de vestido vazado, né? E é uma técnica simples, do travamento. Deixa eu mostrar
no outro lado como fica esse ponto que está sendo travado. Posso largar esse ponto aqui também. Ele forma uma bordazinha, um relevo bem fininho. E dá para perceber que ele está firme. Eu posso puxar o fio aqui que sobrou para a franja e ele não sai, ele não puxa, ele está preso. Depois que eu termino toda a manta, em cima vai ser arrematado com um simples remalhado, porque aqui embaixo também eu comecei com remalhado. E esse ponto lateral é solto e é desmanchado. Desmancha todo ele e ele forma alças. Essa alça também pode ser cortada, alça por alça, ficando uma franjinha solta, uma franjinha única, com um fio único. O primeiro fio aqui embaixo também é cortado no mesmo comprimento, e assim eu tenho o trabalho de franjas. Não é uma ideia? Se for para uma manta de bebê, por exemplo, esse comprimento aqui estaria pequeno, de 20 agulhas. Poderiam ser 40 agulhas, só que cuidando para que ela trabalhe, o último ponto lá, trabalhe. Porque essa mesma distância aqui, às vezes, esse ponto único que é sendo tecido, ele falha. Então, sempre dá uma ajuda, ou com peso, ou manualmente também. Para eu continuar aqui, chamo novamente a agulha para cima e ela vai trabalhar ali sozinha. Opa, esqueci de uma coisa. Esqueci de travar. Eu falando que essa é a técnica e acabo esquecendo justamente de fazê-lo. Chamei o ponto. Vamos enlaçar na agulha. E ele começa a trabalhar normalmente. E assim eu vou tecendo cerca de 2 metros a 2,40 metros para esse meu trabalho aqui. Mas cada um faz o tamanho que quiser. Essa é uma sugestão também para quem está iniciando tricô a máquina. E é uma forma de vender mantas diferentes. Experimenta primeiro a técnica numa amostra pequena e depois coloca em prática também em outros trabalhos. Nossa dica para hoje, então, fazer franjas. Bom trabalho!